Livro de cabeceira, com Paula Quadros. Se me perguntam pelo meu livro de cabeceira, fico embaraçada, porque, embora a pregue, a austeridade é coisa que não pratico no que concerne a livros e leituras. A minha mesa de cabeceira está sempre ajojada de livros, que por vezes transbordam para as cadeiras ou para o chão, e aí estacionam não só os livros que estou a ler, e leio vários em simultâneo, mas também livros que estavam postos em sossego nas estantes e que as leituras em curso de novo convocaram. E livros em fila de espera, tal como livros que comecei a ler e que, não me tendo caído bem, por ali ficaram a aguardar nova oportunidade. Resta-me, por isso, olhar para trás e procurar o livro que, com mais frequência, volta à minha cabeceira. E creio não me enganar se disser que é a Odisseia. E volta por várias razões. Volta porque ainda hoje permanece e se aprofunda o encanto que me colheu quando, ainda menina, li a adaptação do João de Barros para crianças. Ou quando mais tarde me debati com uma tradução francesa, por não encontrar na minha língua uma a que pudesse chamar minha, um saudoso livro de deboche que malogradamente pereceu afogado na banheira. Ou quando mais recentemente acolhi com entusiasmo e gratidão a tradução em português do professor Frederico Lourenço. Volta também porque a minha geografia interior é um vasto arquipélago de ilhas imaginárias que polvilham a literatura ocidental. E a Odisseia é, sem dúvida, o grande atlas de ilhas que alguém lhe chamou. Ilhas cujos nomes e histórias fabulosas até hoje ecoam na cultura que nos envolve e que se chamam Ítaca, Ogígia, Eólia, Eeia, Ilha das Sereias, Ilhas de Sila e Caríbdes, Trinácia, Esquéria. E volta de novo, uma vez e outra ainda, porque sendo uma das obras mais glosadas, referenciadas e estudadas ao longo dos tempos, constantemente nela tropeço. Se hoje é o grande poema de Constantino Cavafis, Ítaca, que Jorge de Sena traduziu, para a semana poderá ser um luminoso ensaio de Steiner. E se no mês passado foi o conto perfeito de Essa, a perfeição, ou o estudo lúcio e profundo de Pietro Citati, amanhã poderá ser o pequeno grande poema de Sofia, Penélope. Desfaço durante a noite o meu caminho. Tudo quanto de si não é verdade, mas tempo para ocupar o tempo morto, e cada dia me afasto e cada noite me aproximo. Mas afinal, que obra é esta? Desfraldemos as velas e partamos rumo ao cerne da Odisseia e façamos uma primeira escala para determinar que tipo de obra é este poema longo atribuído a Homero. E salvo do esquecimento a que a sua natureza de canto oral o condenava pela fixação na escrita. Ensina-nos um estudioso da literatura clássica que os temas de praticamente todas as epopeias antigas são basicamente dois. Por um lado, a guerra, sendo a Ilíada o modelo de todos os poemas épicos guerreiros. E por outro, a viagem aventurosa, que na Odisseia se estabeleceu como paradigma. Sem dúvida que se pode sintetizar esta última obra como a narrativa das aventuras e desventuras do herói Ulisses nos 10 anos que durou a viagem que, de Troia vencida, o levou à sua Ítaca natal. E no longo poema, o núcleo que mais encanta e deixa marcas indeléveis na memória do leitor é constituído pelos cantos 9 a 12, em que Ulisses, finalmente reconhecido pelo rei Alcino dos Fiaces, graças às lágrimas que lhe provocaram as palavras
com que o Aedo de Módoco responder ao seu pedido para cantar o cavalo que o divino Ulisses levou para a Acrópole pelo dolo, depois de o ter enchido com os homens que saquearam Ilíone. E louvar a astúcia que provocara a destruição de Troia, narra as aventuras que lhe aconteceram durante a longa jornada que, da cidade destroçada e em busca da sua amada Ítaca, o levara à ilha de Calipso, ou Gígia, de onde partira no canto quinto para naufragar no país dos Fiaces. Mas se a viagem é central no poema, torna-se todavia necessário ir um pouco mais além e aprofundar a nossa busca, pois as viagens não são todas iguais. E os anos de errância em que Ulisses percorre manifestamente uma geografia da imaginação, repleta como os mapas medievais de animais fabulosos e demónios soprados por toda a parte pelo vento, e enfrenta perigos e sofrimentos enormes, tem o único propósito de voltar à sua ilha, à sua casa, à sua família. Observação que permite que avancemos mais um trecho de caminho para delimitar com maior precisão o tipo de viagem de que se trata, afirmando que a Odisseia é fundamentalmente um poema de regresso, pois as deambulações de Ulisses não são uma partida em demanda de novos e desconhecidos lugares, nem tampouco as determina o desejo de encontrar um qualquer futuro, mas outro sim, a procura do que se conhece e ama, o anseio de voltar a uma vida anterior vivida em paz, o desejo de reconstruir o que foi quebrado e se encontra estilhaçado pelo esquecimento. Por isso, os regressos são sempre viagens ao passado, ao que foi e ao que se foi, ambos reconstruídos pela imaginação individual, com restos deixados pelo ouvido, sonhos, desejos, mágoas, arrependimentos. Pelo que Ulisses, quando afirma "quero e desejo todos os dias voltar a casa e ver finalmente o dia do meu regresso", está também, com palavras apetrechadas de asas, a dizer-nos da importância da temática da memória no poema. É que se o regresso tem uma particular relação com o espaço, pois como que o estreita, ao contrário da partida que o dilata, também os tempos da partida e do regresso são diferentes. Linear o primeiro, mas circular o segundo, que, como nos recorda Ítalo Calvino, em permanência convoca a memória e luta contra o esquecimento, de modo a manter vivo o ponto a que se quer chegar e a ajudar a encontrar o caminho. E talvez se aporte agora e finalmente ao tema central da Odisseia, pois se a memória coletiva se consubstancia na abstração do mito que religa os seres humanos, a memória individual é solitária, uma memória que a si mesma se constrói e que de si mesma se esquece. E Ulisses surge-nos, no final da nossa jornada, como o herói que encarna a solidão de todo o ser humano, com a sua luta para não se esquecer do que é e de quem é. Esquecendo, contudo, o que é melhor esquecer. O herói que, destruíra uma cidade pela sua astúcia, e que terrível feito para se guardar na memória, vagueou de sofrimento em sofrimento, perdendo todos os companheiros, até ser deixado só na sua ilha, que não reconhece de imediato, do mesmo modo que da memória de todos parece ter sido obliterado, já que, com exceção do fiel cão Argos, os seus ou não o reconhecem ou, no caso dos poucos que o fazem, necessitam de particularíssimos indícios para adivinhar quem seja. Do mesmo modo, quando o poema, logo na segunda estrofe, nos anuncia que Ulisses, aportado a Ítaca, nem aí mesmo entre o seu povo afastou as provações, não é possível deixar de perguntar se tal sofrimento, reservado ao homem astuto que tanto vagueou,
depois que de Troia destruiu a cidadela sagrada, é outra coisa senão a terrível solidão que advém da inteligência da humana mortalidade e do confronto consigo mesmo e com as suas ações. Parece-me assim poder afirmar que o fio narrativo da Odisseia se desenvolve como regresso, memória, solidão do homem, e que Ulisses se nos apresenta como o primeiro herói inteiramente humano, de uma humanidade em que ainda hoje nos reconhecemos. Mentiroso, matreiro, ambicioso, contador de histórias, de palavra alada e astuta, vingativo, mas também conciliador, senhor de uma inteligência robusta e flexível, com mãos práticas e uma mente criativa. Alguém que se fortalece com as contrariedades e enfrenta corajosamente o sofrimento. Este programa foi produzido pela Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro, em parceria com a Casa do Aço.